financiamento coletivo, vaquinha virtual, vaquinha eleitoral. Bom, primeira coisa, tem que ser por meio de uma instituição arrecadadora que esteja cadastrada no TSE. Se a arrecadação for feita, se o financiamento coletivo existir para candidatos que não tenham observado que a instituição não estava cadastrada no TSE, esse valor vai ser considerado recurso de origem não identificada, não vai ser legitimado na prestação de contas e não poderá ser utilizado. Desde quando é permitido que os candidatos, que os pré-candidatos possam fazer essa arrecadação via instituição arrecadadora? A partir do dia 15 de maio. E atenção, na hora que fizerem os contratos com essas empresas, tem que ser no nome deste pré-candidato. É comum também acontecer, pré-candidato está ali com dificuldade em fazer o cadastro na empresa autorizada e pede para a esposa, para o filho de 15 anos que manja tudo de internet, fazer o cadastro do financiamento coletivo, da vaquinha, e na hora que chega o momento desses recursos ingressarem nas contas eleitorais dele já candidato, não ser permitido porque não está vinculado ao CPF dele. Então, quem vai trabalhar com financiamento coletivo, coloque aí asteriscos, iluminação, para que vocês não esqueçam desse aspecto importante. Certifiquem-se de que a empresa é cadastrada no TSE e que o cadastro que vocês estão fazendo, essa contratação do pré-candidato com a empresa, esteja feito em seu nome, em seu CPF. E para os partidos, é permitido fazer vaquinha eleitoral? Somente no período eleitoral. O que acaba sendo o que não acaba refletindo em vantagem, né? Não é uma desvantagem, mas não reflete vantagem nenhuma. Porque no período eleitoral, os próprios candidatos podem também fazer suas vaquinhas normais. Então não precisa ficar com tanto repasse. Mas não há impedimento para que o partido faça vaquinha eleitoral no período das convenções até a data das eleições. Outro aspecto importantíssimo do financiamento coletivo: a instituição arrecadadora tem que disponibilizar no site a identificação completa de cada doador e de cada doação, e aquilo tem que ser atualizado instantaneamente. Se isso não acontecer, é uma irregularidade. Então, pré-candidatos que contratarem instituição arrecadadora ou mesmo candidatos lá no período eleitoral que fizerem essas contratações via instituição arrecadadora de vaquinha, do financiamento coletivo, observem o cumprimento desses itens que nós vamos falar agora tela a tela. A arrecadação via financiamento coletivo, ela tem as mesmas regras que teria da arrecadação normal via conta bancária do candidato. Ou seja, se pessoa jurídica não pode doar durante a campanha, também não pode doar na pré-campanha. E nem durante a campanha via financiamento coletivo. As mesmas regras. Nesse site que a instituição vai divulgar a identificação completa dos doadores, os valores doados, também terá de divulgar as taxas administrativas que estão ali sendo cobradas pelo serviço. Cada instituição tem o seu tipo de cobrança. Mas o pré-candidato vai poder pagar isso para a instituição? Vai, porque os normativos, a norma abre essa exceção para a única contratação da pré-campanha. Claro que a gente falou do impulsionamento também, que é uma despesa permitida antes do período eleitoral e ambas, tanto o financiamento coletivo quanto o impulsionamento,
tem suas regras próprias. Na hora que a empresa arrecadadora for fazer a transferência dos recursos para a conta do candidato, obrigatoriamente tem que ser feita na conta doações para a campanha, que é aquela conta bancária que movimenta recursos oriundos de pessoas físicas. Acabamos de ouvir que não pode haver doação de fontes de pessoas jurídicas, de fontes vedadas. Então, doação para a campanha é a conta que movimenta doações de pessoas físicas. No momento em que esse repasse for feito, isso tem que ser feito por transação bancária identificada. Então, vai entrar o CNPJ daquela instituição arrecadadora, mas é uma transação bancária identificada. Os valores acima de 1.000, iguais ou superiores, não só acima, iguais ou superiores a R$ 1.064,10, tem que ser por transferência eletrônica ou cheque nominal e cruzado. Abaixo de R$ 1.064,10, ou seja, até R$ 1.064,09, pode ser feito em notas, em dinheiro, depositado na conta dessa instituição arrecadadora, porém identificado com o CPF daquele doador que está fazendo seu apoio financeiro via instituição arrecadadora. Não é obrigatório emitir recibo eleitoral quando esses candidatos, lá no período eleitoral, recebem esses recursos, mas é obrigatório que a instituição arrecadadora emita recibo para o doador quando do ingresso desses recursos na instituição que está responsável pelo financiamento coletivo. Esse recibo vai servir, inclusive, para que esses doadores utilizem, por exemplo, em suas declarações de imposto de renda. É muito comum doador de campanha cair na malha fina porque não declararam doações feitas a candidatos e a partidos e o cruzamento do banco de dados da Receita com a Justiça Eleitoral, os bancos são compartilhados. Então, importantíssimo isso. Mas não se exige recibo eleitoral emitido pelo candidato para doações recebidas via vaquinha virtual. Outros exemplos também de cuidados que são necessários é que quando essas doações forem importadas, lançadas lá no período da campanha no SPCE, elas têm de ser lançadas individualmente e pelo valor bruto. As taxas vão ser lançadas como despesa no SPCE. É importante que vocês que forem fazer esse tipo de arrecadação se certifiquem antes com a empresa se ela adota o arquivo no layout próprio que a Justiça Eleitoral estabelece para que as informações que ela vai entregar para você, para a campanha, tenha o layout determinado pela Justiça Eleitoral. Porque se ela não entregar nesse layout próprio, na hora que for fazer a importação para o sistema, vai dar problema. E a depender da quantidade de doadores que tenham contribuído nesse apoio, a digitação manual é individual. Eu já vi campanha que tinha 822 lançamentos, 822 arrecadações de 10 e 20 reais, porque foi uma ação que aquele pré-candidato fez na sua comunidade, uma comunidade que contribuiriam com poucos recursos. Imagine tudo isso ser lançado um por um. Então é importante que vocês vejam com a empresa se eles têm esse layout próprio que a Justiça Eleitoral fornece para que essas informações sejam disponibilizadas.
Quando é que esses recursos vão chegar para os candidatos e candidatas gastarem em suas campanhas? Quando tiver a conta bancária aberta. Depois que ele se registrou, vai sair o seu CNPJ, com o CNPJ ele vai abrir a conta bancária e na hora que essa conta bancária estiver aberta, a vaquinha vai poder transferir os recursos para lá. Lembrando que da mesma forma como existe um início, existe um fim. A arrecadação ela se dá do momento da abertura da conta bancária até o dia da eleição, a não ser que haja despesa pendente de pagamento, na qual o candidato ou a candidata vai poder arrecadar até a data da entrega da prestação de contas. Se não houver despesas pendentes de pagamento, tome cuidado e saiba com rigor quanto tempo leva para que essa empresa transfira os recursos para a conta bancária. Porque há empresas que levam alguns dias e a depender do período em que o resgate for feito pela campanha, se esse recurso entrar após a data das eleições, não poderá ser utilizado. A não ser, claro, que ele tenha despesas sem pagamento contratadas durante o período eleitoral. Nós vamos falar detidamente sobre isso em vários outros slides adiante. Só quero realmente ir aflorando em vocês esses conceitos aí, nesses grandes cômodos que estamos entrando, armários e gavetas, para que vocês possam ir assimilando mais e mais informações. Falei tudo dessa tela. Ler o julgado 5. Vamos dar uma olhada nesse julgado? Vamos então ver esse julgado 5 sobre financiamento coletivo, omissão, desaprovação. O que aconteceu nessa prestação de contas? Olha só, houve uma omissão de prestação de contas de recursos recebidos por meio de financiamento coletivo. Eu separei aqui o trechinho relativo a isso. Com relação à omissão na prestação de contas de recursos recebidos por empresa que realiza arrecadação de recursos na modalidade de financiamento coletivo, deveria o candidato ter declarado individualmente as doações recebidas por aquela empresa, apontando a origem. Então, houve aqui um problema na identificação individual, como eu comentei com vocês. Então, é importantíssimo que aqueles que vão assessorar candidatos que trabalharão com financiamento coletivo estejam atentos à individualização dos lançamentos. E olha só, ausente a declaração e a comprovação da origem, é considerado RONE. Toda vez que um recurso é considerado como sendo de origem não prestada, isso gera um problema ainda maior para o candidato, porque idêntico valor tem de ser recolhido para o Tesouro. E olha que interessante isso aqui. Nesse caso específico, as doações eram menos do que R$ 1.064,10, que é um valor considerado como base de relevância para irregularidades. Só que ele completa. Há outras irregularidades, não é só esse o problema. Então, este problema, que não era tão grande, mas somado a outras irregularidades, vão ensejar a desaprovação das contas. E por isso manteve-se a sentença que aplicou a sanção, e o recurso não foi provido. Vejam vocês que às vezes irregularidades de pequena monta, quando somadas, ultrapassam os limites da tolerância. Então, nesse julgado, eu consigo mostrar para vocês o problema da vaquinha e também que o conjunto da obra é que vai trazer o resultado final para vocês.